Amém, irmãos. Eu queria chamar aqui o Márcio. O Márcio é missionário da CRU, como eu disse para vocês no início. Ele é um dos líderes da CRU Sul, que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Márcio está aqui nesses dias, no início desse trabalho, além do Lucas, que também já esteve aqui na quinta-feira, na nossa reunião de oração. E o Márcio é um amigo, né? Então eu queria orar por ele, para que o Senhor falasse através da vida dele as nossas vidas. Queria que você fechasse os teus olhos por um instante e orasse comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir, Deus, que o Senhor fale conosco através da vida do Márcio. Usa a vida dele, Senhor. Que não seja ele falando, mas o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Nós entregamos esse momento, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Bom dia, pessoal. Estou eu desacostumado a subir no púlpito e pregar, né? Fiquei estudando esses dias e recebi esse convite, né, com muita alegria, como o pastor falou. É uma amizade que Deus tem me dado, né? O pastor Rogério, a Ana, né? E essa igreja que tem nos abençoado tanto. Desde já, muito obrigado, né? Pelo trabalho que vocês têm feito, pelo acolhimento que tem dado aos nossos estudantes, né? Por estar proporcionando aí espaço e tudo que eles precisam para estar bem aqui na cidade, servindo, né? Entre os universitários. É um trabalho muito bom, né? Não há palavras assim para descrever o quanto nós somos gratos. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com eles, vocês vão ver que eles têm cultivado uma gratidão profunda, né? E têm se alegrado, têm se impressionado com a bondade que a igreja tem abençoado, né? Na vida deles, tá? Para vocês entenderem um pouco o que é o L21, o L21 é um projeto missionário de 21 dias. O L significa de lançar movimentos, tá? A gente lança um movimento em 21 dias. Vamos lançar um movimento? Não sei. A gente se esforça e a gente deixa os resultados com Deus, né? Mas a gente continua cuidando, né? A ideia é que nesse tempo eles encontrem cristãos para acompanharem, para serem treinados, capacitados, e que esses cristãos eles possam dar continuidade a esse movimento na universidade. Como assim, Márcio? A gente já tem um grupo na universidade se reunindo da CRUTEM, né? E recentemente, inclusive, a gente passou por um tempo de reciclagem na equipe missionária nacional. E esse grupo de estudantes que temos aqui, ele pode ser considerado ministério. Ministério é um grupo de estudantes que se reúne, que está se reunindo na universidade, né? Que tem o seu momento ali de reflexão, de oração, uma vez ali na semana. Mas o movimento que a gente quer ver estabelecido na UEL são estudantes cheios do Espírito Santo, que saem e fazem outros discípulos, né? Então, obviamente, a gente está num ponto desse movimento que é o ministério. Mas nós queremos ver estudantes que, independente de evento, de dia, levam isso no coração. Eles são discípulos multiplicadores, são cristocêntricos. Independente de quem esteja do lado, seja no RU da universidade, seja num trabalho de matéria tal, de disciplina tal, esse estudante ele está integralmente envolvido com a missão de Deus na universidade. E ele sabe que qualquer momento é momento para falar do amor de Cristo. Então, nós queremos ver isso, né? Estudantes se multiplicando e falando para os seus amigos sobre o amor de Cristo, para além da reunião. Então, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver estudantes se responsabilizando por outras atividades também, por uma reunião de oração, por uma reunião de jogos que a gente teve aqui sexta-feira passada. Gente, sexta passada a gente teve a noite de jogos aqui e que vieram não cristãos.
que a gente se conectou com eles. E vocês têm um projeto muito bacana que é o Refúgio aqui, né? Refúgio é um ambiente espetacular para não cristãos se envolverem. Eu até disse para eles antes, vocês vão para a universidade se vocês quiserem. Porque a universidade está vindo para a igreja, vocês evangelizam ali mesmo, com ar-condicionado, cafezinho, né? Com a salinha para tirar um cochilo depois. Então não precisa nem ir para a universidade. Pão de queijo, né, que eu sei que tem às vezes, né, ali. Mas a universidade tem vindo para cá e a gente quer preparar esses outros universitários que conhecem a Jesus para abraçar esses universitários e compartilhar do amor de Cristo. Porque o ambiente tem, a ferramenta tem, agora a gente precisa abrir a boca e multiplicar. E falar. E deixar os resultados com Deus, porque também não há garantias de que esses estudantes vão seguir Jesus. Mas a nossa parte a gente vai fazer. Né? Tem uma frase muito marcante do fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, que diz assim, que o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar a Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Se eles vão se converter ou não, se vão seguir a Jesus ou não, isso não cabe a nós e não compete a nós. O nosso sucesso é compartilhar o amor de Cristo. A gente compartilhar o amor de Cristo, cumprimos a missão. Se ele vai seguir a Jesus ou não, isso aí já é poder de Deus, assim. Se Deus o chamar, derramar o Espírito sobre aquela pessoa, ela vai entender o Evangelho, ela vai seguir Jesus, porque a graça, meus amigos, é irresistível. Né? Se Deus chama, não tem quem resista, né? Essa pessoa vai com Deus, né? Então, isso é um L21, é um projeto que foca em lançar o movimento. Paralelo a isso, obviamente, a gente vai evangelizando. E nesse L21 a gente tem uma coisa incrível, que no final do mês a gente vai ter o retiro de universitários cristãos. É o segundo, gente. Retiro de universitários. Eu vou falar de novo. Vai ter o retiro de universitários cristãos. Ah, tá. Não foi combinado, né? E é o segundo da região. A gente teve o primeiro em 2022, se eu não me engano. A gente teria em 2024 um. Só que aí teve a catástrofe no Rio Grande do Sul, né, com as enchentes, e a gente achou por bem cancelar o retiro e se dedicar em enviar estudantes para ajudar na reconstrução da cidade de Eldorado, né, lá, que é uma cidade que tem uma igreja muito amiga nossa também, que inclusive é batista, também é IBC, né, mas é a Igreja Batista Central de Porto Alegre, do pastor Tiago. Já recebeu projeto missionário também, enfim. Então, nós fomos para lá. Mas agora teremos o segundo. Já temos aí 60 inscritos para o retiro. Vai ser em Ponta Grossa, aqui no Paraná, se você é jovem universitário ou não. Jovem até 60 mais. Você está convidado para, se quiser ir lá e desfrutar, você é nosso convidado, tá bom? Falando um pouco desse trabalho que a gente faz, queria contar um testemunho e já iniciar essa exposição, essa pregação, porque tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar, sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. A gente sabe que Nicodemos era um intelectual, né? Era um cara mestre ali em Israel, então talvez uma pessoa de difícil acesso para as pessoas mais humildes, né? Então, e geralmente as pessoas na universidade, não vou dizer que todo mundo é assim, né? E eu estou levando por esse lado, enfim, de intelectualidade, né? Geralmente a gente vai ter achar que as pessoas na universidade, elas são intelectuais a esse ponto, né? De não querer conversar com outros, de não se submeter a outra opinião. E, de fato, existem pessoas assim, né? Difíceis e com as mais diversas barreiras, como o pastor falou. É um território multicultural. Talvez aí sejam partes do nosso país que sejam pós-cristãs ou pós-seculares, né? E que, de fato, se tem uma dificuldade. Mas existe uma possível solução para essa dificuldade, né? Que é o que Paulo fez. Paulo usou dos artifícios em Atenas para pregar aos gregos, né? Ele usou os poetas gregos para pregar aos gregos. Então, talvez a nossa comunicação difícil seja porque a gente não tem uma linguagem acessível ao universitário. Ou a gente não está disposto a ouvi-lo,
né? Ou, enfim, tem os preconceitos que rondam, né? De que a universidade vai nos afastar do amor de Deus, ou a universidade é um campo perigoso. E, de fato, a universidade é, como fora da universidade também, né? Hoje, a minoria dos brasileiros entra na universidade. E eu posso, de forma muito sem pesquisa, afirmar que se a minoria é que entra, como que pode a maioria das pessoas se afastar lá dentro, né? A maioria das pessoas se afasta fora da universidade. E não é preciso um professor ateu para afastar ninguém da fé, né? Fora da universidade, pessoas também perdem a fé. Mas, enfim, a gente lá em Floripa, eu não sou de Floripa, né? Eu sou de Fortaleza. Infelizmente, neste momento eu torço Fortaleza, né? Que está muito mal na Série B. Né? Sou casado com Tainá, que está lá em Floripa. Sou pai da Serena, que está na barriga da Tainá, né? Que está com 6 meses. Chega daqui a pouco já. O que mais que eu posso falar para vocês? Conheço Jesus desde 2009, sou missionário desta organização desde 2018. Né? Eu morei em Maringá já, alguns de vocês sabem, né? Para a tristeza do pastor Rogério, morei 2 anos em Maringá. Ele queria que fosse aqui, né? Todo mundo estivesse morando aqui, inclusive hoje. Mas fica difícil, né? Londrina, Floripa, né? Londrina é ótimo, né? Como o pessoal diz lá em Maringá, talvez digam aqui também, né? Aqui, para ser melhor, só falta uma praia, né? Tem um lago, né? É verdade. Se botar umas ondas artificiais, aí fica plus, né? Londrina. Mas, enfim. E eu estou servindo ali junto da equipe sul para toda a região, tá? Então, nós não cuidamos só de Floripa, nós nos dividimos num trabalho de acompanhar universitários por toda a região. Capacitar eles e enviar por onde eles forem como discípulos multiplicadores. E nessa caminhada de fazer discípulos multiplicadores, a gente tem algumas atividades nas universidades. Tem uma universidade lá em Floripa chamada UDESC, Universidade Estadual. E faz 1 ano e meio, mais ou menos, nós fizemos uma recepção de calouros. É um trabalho que a gente faz para receber estudantes novos na universidade. A gente põe uma mesa, põe um cafezinho, põe bis, põe atividades, né? E os estudantes são atraídos por aquele momento e ficam conversando com a gente. A gente já conversou com budista, com ateu, com agnóstico, com todo tipo de gente. E a gente conversa, a gente se propõe a conversar com essas pessoas. E essas pessoas, às vezes, ficam admiradas, porque quando sabem ou ficam sabendo que nós somos cristãos evangélicos. Porque, sim, existe hoje um retrabalho da gente dizer que a gente é cristão assim, assim, assado, e não é assim, assim, assado. Por conta, infelizmente, de política, né? Então, a gente deseja alcançar o coração do universitário, independente de política. Então, a gente tem um retrabalho hoje em dia de falar quem nós não somos, né, para muitos deles. E eles ficam admirados, porque a gente está focado ali em pregar o evangelho. Né? Se ele vota em A ou B, isso é problema dele. Mas a gente está pregando a Jesus e esse ressuscitado para eles. E eles ficam ali, ouvem até o final, talvez digam que não querem seguir, mas a amizade fica, porque a gente se encontra de novo no campus, a gente se cumprimenta e vai construindo essa relação. E uma dessas, Tainá, maravilhosa Tainá, minha esposa, que é muito mais missionária que eu, né, com certeza. Inclusive, ela me fez, meia-noite, mudar a pregação, né? Eu mandei para ela, né, dar uma olhada, ela disse, tu vai falar heresia aí, né? Não tô brincando. Mas ela adicionou algumas coisas, me deu umas ideias e glória a Deus, né? Tainá é incrível. E ela, na recepção de calouros, conheceu Madu. Madu, gaúcha de Santa Maria, estava iniciando a caminhada dela na administração pública, na UDESC. E era proveniente da Sechonoye. Não sei se vocês já ouviram falar dessa religião. Uma religião de matriz oriental que mistura budismo, confucionismo e cristianismo. Eita, mistura boa, né? Não sei como conseguem, mas misturaram. E ela, por incrível que pareça,
era dessa religião desde criança. A família dela, a gente vai ver aqui, eu sou de berço evangélico, eu venho de berço católico, não é mais comum isso, né? Ela era de berço do Sechonoye. Mãe dela já era e passou essa fé para ela. E é uma religião extremamente complexa que vê Deus em tudo. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões têm a verdade. A gente precisa encontrar a verdade ali. Esse mundo é um mundo fenômeno, que é um reflexo do mundo espiritual, que é perfeito e que as doenças que existem aqui não existem, na verdade. Depende de você pensar positivo e achar que você não tem essa doença. Olha que loucura, né? Pior que existe gente assim no meio cristão também, né? Não é só do Sechonoye. Então, se conheceram ali numa dinâmica de fotografias, trocaram ideia, Madhu não quis ali, mas Tainá, olha que legal, Tainá tinha um trabalho dentro da CRU para fazer de apologética. E o nosso trabalho de apologética é conhecer uma outra religião e preparar um trabalho sobre aquela religião e de pontos que você pode usar para conectar aquela pessoa daquela religiosidade com Jesus. Aí ela fez o quê? Eu não sei nada dessa religião. Vou ligar para a Madhu. Vou marcar um café com ela no Primavera Garden, lá em Floripa. E vou levar um gravador e a gente vai conversar sobre a religião dela. Vou fazer perguntas, ela vai me responder, porque é uma entrevista, não é evangelismo. E elas foram. Madhu, muito simpática desde sempre, foi. E conversando, Madhu explicando, papapá. E Tainá, muito interessada, fazia perguntas, mas e se isso aqui, na verdade, for assim? E isso aqui, o que é que tu acha? Tu acredita mesmo nisso? Você já pensou por esse outro lado? E a Madhu nunca tinha sido exposta a boas perguntas para ela se conhecer. A Tainá em nenhum momento disse assim, isso aí tudo é mentira. Isso é coisa do diabo, né? Largue isso aí. Não disse isso. Tainá fez boas perguntas e eram sinceras porque era para um trabalho, né? E Madhu saiu daquela conversa extremamente conflituosa, não sei, com dúvidas na cabeça sobre a própria fé, porque ela disse, eu nunca pensei essas coisas, nunca me passou pela cabeça isso aqui que tu está me falando, me perguntando, mas eu quero marcar um outro café contigo porque eu quero conhecer a tua fé, eu quero saber quem é Jesus, eu quero ouvir de ti. E aí o resto é história, né? Madhu começou a se encontrar com Tainá mais vezes e começou a ir à nossa igreja local, sozinha, inclusive. Primeira vez que ela foi sozinha, se eu não me engano, sem nem a gente convidar. A gente só disse onde era. E ela disse que era isso que ela queria para a vida dela. Ela queria seguir a Jesus, né? Ela largou o Sechonoye e hoje batizou lá na igreja, né? Foi muito lindo assim. Ela é uma discípula de Cristo, diz que quer ser missionária agora, né? Ela trabalha na Olímpicos, é uma das bichonas da Olímpicos hoje em dia, lá em Porto Alegre. Ela voltou para Porto Alegre. Ela, em pouco tempo, ela foi para um projeto missionário já, assim, se envolveu e tal. O sonho dela era entrar na Olímpicos, ao mesmo tempo ela passou no... Ao mesmo tempo ela foi para o projeto missionário, aí ela passou na Olímpicos e quando voltou do projeto missionário, ela, o meu sonho era ir para a Olímpicos, agora eu quero largar tudo e viver disso. Né? Então ela está apaixonada por Jesus, mas ela era um Nicodemos. Ela era alguém que talvez muitos de nós passaria adiante e não iria querer ter uma conversa profunda com ela. Tá? Enfim, nós vamos tratar desse texto, espero que dê tempo. Eu tenho muito medo quando eu estou falando, porque eu falo muito pouco ou eu falo demais. Né? Eu sou um extremo, então tomara que eu fale pouco, tá? Muito, em nome de Jesus. Mas nós vamos ler o texto de João 3, tá? E vamos dividir essa exposição, essa pregação em 3 partes, né? Nós vamos falar sobre Nicodemos, a incompreensão do mestre, né? De um mestre. Nós vamos falar sobre a sabedoria de Jesus, que é o grande mestre. E nós vamos falar
da conclusão de Jesus, que é a resposta para o mundo. Lá em 3,16. Mas vamos lá. Eu trouxe a Bíblia aqui só para dizer que eu tenho Bíblia. Não, estou brincando. Porque ela é em NVI, mas eu tenho gostado de ler na NAA. Né? Amém? Então, vou abrir na NAA aqui rapidinho e vamos ler juntos, tá? Não precisa ler em voz alta. Quando eu digo ler juntos, de você acompanhar aí comigo, tá bom? Vamos lá, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para o que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que legal. Já vou começar dando spoiler. Lá no final da pregação, para mim é espetacular pensar que esse texto, que resume em muito a obra de Cristo, foi numa fala com alguém acadêmico, com Nicodemos. E esse texto ele é para ser entendido à luz da história, de quem era Nicodemos, para quem ele estava sendo comunicado, da obra de Cristo e de toda aquela cultura e da história, do povo judeu. Então ele tem muitas nuances, muitas coisas profundas aí que precisam dessas ferramentas para a gente compreender o que Jesus está querendo falar aqui. Mas vamos lá para o início, tá? Vamos falar sobre o mestre incompreendido, Nesse texto, a gente vê que João descreve Nicodemos como mestre, como judeu e como fariseu. E é este homem que se aproxima de Jesus, o busca no meio da noite, provavelmente por conta de receio, de medo, de ser visto, Imagina um fariseu procurando aquele que seria alvo do desejo de morte deles, Então, provavelmente ele estava com medo. E ele estava cheio de perguntas, para fazer para Jesus. Perguntas estas que têm muito a ver com a formação histórica dos próprios judeus. Lembre, Ele era mestre, ele era judeu e ele era fariseu. Mas vamos ver sobre o judaísmo e o farisaísmo, Judaísmo começou com Judá, O nome faz referência a Judá. Judeu era quem era da tribo de Judá, Porém, quando os judeus foram de cativeiro para a Babilônia, antes foram os israelitas do norte, foram para a Síria e os do sul foram para a Babilônia. Os do norte, isso vai ter a ver, começaram a se miscigenar, porque assim como foram levados, outros foram trazidos pela Síria e se mesclaram ali. Os do sul foram levados para a Babilônia e ficaram lá, dentro da Babilônia. O templo tinha sido destruído.
o que é que os judeus fazem no meio da Babilônia? A gente precisa de uma identidade cultural. A gente precisa manter nossas tradições e não nos mesclarmos com povos que sejam gentios, que não conhecem a Deus, porque a lei pedia isso. E aí eles começam a inaugurar as sinagogas, né? As sinagogas eram uma tentativa de manter a tradição cultural, de ser um reflexo do templo. Então, se a fé antes girava em torno do templo, e o templo era meio que tinha uma espécie de divinização lá do templo, o templo era Deus e Deus era o templo, né? A sinagoga ia funcionar como esse centro cultural para o judeu se manter nas suas tradições e promover a sua religiosidade, o seu relacionamento com Deus, né? Então, ele se protege. Então, aqui já tem uma separação entre quem é o judeu e quem não é judeu. Já tinha uma separação étnica entre os judeus e os israelitas do norte, né? Que tinham se prostituído com outros deuses, né? Lá em Samaria já, quando teve a separação no fim do reinado de Salomão. Então, aqui é o judaísmo. Nasce aí como religiosidade muito fortemente. E aí nós temos o farisaísmo, que também é um movimento de resistência a Alexandre o Grande, a helenização, né? Depois do exílio, volta todo mundo, pá. E aí você tem Grécia, os helenos, querendo dominar tudo e todos. E com a helenização, você vinha o grego junto e vinha o politeísmo, né? Alexandre o Grande fazia questão, porque para ele a elite tinha que falar grego e tinha que crer nos deuses gregos. E o que é que os judeus fazem? Os judeus se juntam e fazem uma resistência à helenização, iniciando o farisaísmo. O farisaísmo foi um movimento de resistência que ficou em Judá, ou na Judéia, posteriormente. E não tinha nada de mal, né? Era um movimento de resistência. Porém, eles resistiram muito, né? Não que eles não tivessem que resistir, ao ponto de se separar mais ainda e virar esse tipo de casta, que era quem ditava o que era certo e errado, que coordenava o povo nas leis e cuidava para que o povo não se rendesse à cultura grega, ainda que parte desse povo se rendeu, né? Enfim, a gente tem isso. Então, a gente tem um homem que é judeu e fariseu. Ele é duplamente separado, né? O nome fariseu, inclusive, no grego, significa separado. Não me peça para falar como que fala em grego, eu não sei, né? Mas eu vi na Bíblia da Fé Reformada, lá embaixo, quando eu estudei, que fariseu significa separado em grego. Eu acho que os caras que escreveram não iam mentir assim, né? Mas, enfim, significa separado. Então, ele já era separado por ser judeu e guardava ainda mais por ser fariseu. Mas é este homem que, com todas as suas dúvidas e todos os seus dramas, se aproxima de Jesus no meio da noite e quer conversar com ele. Havia algo no coração de Nicodemos que nem ele mesmo entendia. Ele tinha que conversar com aquele outro mestre, né? Ele tinha que, enfim, conhecer o que esse mestre estava ensinando. E como a gente falou, de separação, os judeus entendiam muito bem. Pedro, mais para frente nas suas cartas, faz uma contestação a essa crença, né, de que Israel, ou Judá, ou a Judéia, era um povo separado, exclusivo, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Né? Você lembra de onde está esse texto? Está lá em 1 Pedro, né? Então, mas aí Pedro está escrevendo, não é mais para os judeus, está escrevendo para os cristãos, para os seguidores de Jesus. Para que tivessem cuidado, porque todas essas coisas repousavam sobre nós enquanto igreja agora, como a nação do Senhor. Mas que eles não se enganassem, nós não tínhamos exclusividade para excluir. Pedro estava resgatando o mistério da grande comissão que está presente desde o Antigo Testamento até o Novo, de que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dessa nação. Começando ali pela descendência de Abraão. E aí Pedro está resgatando isso, de que vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo santo, exclusivo,
para anunciar. Tinha uma finalidade, não era por ser. Eu sou do povo de Deus, me separo de você, você vai para lá, eu vou para cá e está tudo bem. E isso contrasta justamente com essa crença, porque os judeus, Deus era para eles, não para os outros povos. E a gente tem que ter um cuidado com isso, porque Deus não é nosso, no sentido de posse, de que ele não pode ser também do outro, não pode ser também do acadêmico, do universitário. Deus está chamando essas pessoas também, e Ele está mobilizando o corpo dele por toda a terra para chamar essas pessoas, porque nós somos sim nação santa, nós somos sim povo exclusivo de Deus, nós somos sim geração eleita, sacerdócio real, mas para anunciar, tem uma finalidade para isso, até que Ele venha. Nós estamos em missão, não eu, Márcio, estou em missão, não os meninos do L21 aqui estão em missão, não o pastor Rogério, não é o Felipe Niege, não é a galera que canta aqui que está em missão. Todos nós estamos em missão no mundo. E temos uma parte no drama que Deus está contando na história. A história é uma só. Nós estamos na parte que estamos esperando o retorno do nosso rei. Mas nós não esperamos como quem dorme, como quem que fica parado. Nós estamos fazendo algo, estamos chamando outros que farão parte desse banquete, né? Que estarão à mesa, fazendo já o merchan, né? do retiro, né? Que estarão à mesa. Queremos chamar esse pessoal para experimentar da maravilhosa graça de Deus, da maravilhosa luz, que um dia nós estivemos em trevas. Não sei você, eu já tive em trevas. Andei 16 anos da minha vida em trevas. Tu fazia o quê? Não fazia nada. Chegava cedo em casa, tirava notas boas, obedecia meu pai e minha mãe. Não vou ter um testemunho aqui para vocês. Eu usava, não tenho isso. Mas eu andava em trevas. Não se engane. E eu conheci a maravilhosa luz de Jesus que me chamou. E eu entendo que hoje nós estamos em missão. E nós queremos animar os universitários, queremos animar os ribeirinhos, queremos animar os indígenas, queremos animar os estrangeiros, queremos animar os ciganos a seguirem Jesus nas suas culturas, com um evangelho inteiro, perfeito, sem excluir nada, mas falando na língua deles, para que eles entendam quem é Jesus. Mas os judeus criam justamente nessa separação. Deus é para mim e Deus não passa das fronteiras de Israel. Daqui para lá, que eles procurem seus deuses. Deus vai ficar aqui, é nosso. E tinha isso, né, de que o judeu, tinha uma forte coisa de que o judeu era aquele que nascia de um ventre judeu. Se você for procurar aí os debates na internet, né, entre judeus e protestantes, muitos deles falam, Jesus, o ventre não era o da mãe e tal, tinha que vir do pai, tinha que ser todo mundo judeu, não sei o quê. Então tem uma ligação étnica muito forte, mas tem uma ligação religiosa muito forte também. E enfim, temos aqui o encontro da intelectualidade com a sabedoria eterna de Jesus. E qual é a reação de Jesus nesse tempo, quando ele é procurado por Nicodemos? O que é que ele faz? Jesus se afasta, Jesus se protege. Jesus disse, não quero papo com Nicodemos. Isso é uma elite acadêmica, elite religiosa, não quero falar com ele. E aqui inicia um preconceito que talvez a gente carregue até hoje, de achar que todos os fariseus era a mesma coisa, né? E a gente acaba descobrindo pela Bíblia que, inclusive, José de Arimateia era do Sinédrio, né? Do alto conselho lá dos fariseus lá. E que o próprio Nicodemos, na morte de Jesus, eles que zelaram pelo corpo de Cristo. Né? E foram lá, tiraram da cruz, passaram as especiarias no corpo, guardaram ele lá no túmulo. Que eram os 2 seguidores meio ocultos ali. Mas eles queriam conhecer o Mestre. Então, esse cara, é ele quem procura Jesus. E ele chama Jesus de Mestre, né? Logo no início. Mas mesmo diante de tanta intelectualidade e conhecimento,
ele era incapaz de ver que diante dele estava o mestre da vida, aquele quem iria mudar a história, que era o Messias prometido nas Escrituras, pelos profetas, pela lei. E às vezes eu me questiono no coração se a dureza ou essa cegueira dos fariseus era de fato essa cegueira e essa dureza que a gente acredita hoje. Mas talvez fosse aquela dureza assim, cara, isso aqui está muito fácil para ser verdade. Já, tipo, golpe, né? Sabe golpe? Você já caiu em golpe, né? Graças a Deus eu não, né? Mas eu conheço gente que caiu em golpe. É muito fácil. Tipo assim, a pessoa chega com a oportunidade para você e você já desconfia. Você fica desconfiado assim, tá muito fácil para ser verdade, né? E eu imagino que Nicodemos, ouvindo essas palavras, talvez no coração dele passou, cara, tá muito fácil para ser verdade isso aí. Tem sentido, tá aqui na lei, mas não é possível, cara. Só acredito vendo, aí ele vendo, né? Não acredito, né? Quase isso, mas eu acho que era essa coisa que passava no coração de Nicodemos, porque é pura graça. É tipo, Deus quer um bolo de milho, tu prepara lá um bolo de cobertura de limão com meio de chocolate, não sei o que, vai ser delicioso. Mas Deus queria só um bolo de milho, né? Só o simples, assim, que é maravilhoso também. Tô aí, gente, quiser me convidar para um café, um bolo de milho. Então, Jesus não se afasta desse cara, né? Ele está ali disponível para responder às indagações de Nicodemos. E o que nós temos feito, né? Talvez nós tenhamos um pouco, inclusive, de Nicodemos na nossa vida, no nosso coração. Talvez nós tenhamos dúvidas, talvez nós tenhamos receios, talvez nós tenhamos barreiras no nosso coração que têm que ser derrubadas ou que talvez precisam ser acolhidas para que nós conheçamos de fato, integralmente, quem é esse Jesus. E tá tudo bem ter dúvidas. Eu não consigo expressar a forma como o meu pastor lá em Floripa disse, mas uma fé madura é uma fé que faz perguntas também. Não é uma fé que é calcada em religiosidade, né? Você já veio pronto essa fé de outra pessoa e você... Uma fé madura é uma fé que faz boas perguntas, inclusive para Deus. Não ache que você é menos cristão por ter perguntas. Mas se achegue a Deus e lance suas dúvidas sobre Ele. Ele vai ter o prazer de responder a você, de sentar a uma mesa, de conversar. E está tudo bem. E eu sei que talvez você tenha vergonha de expressar essas dúvidas, mas veja bem. Se a Bíblia está correta, Ele conhece cada palavra antes de vir à nossa boca, como diz o Salmo. Então não tem como esconder as nossas dúvidas. Sobre quem você é, sobre de onde nasceu, sobre sua situação atual, vários porquês. Se achegue a Deus. Ele tem resposta para ti, e resposta graciosa. Esteja aberto, faça boas perguntas. Eu tenho certeza que isso não afasta Ele de você. Assim como Ele não se afastou de Nicodemos, Ele não se afasta de você. Mas eu sei que as mentiras na nossa cabeça têm a capacidade de achar que tem barreiras entre nós e Deus. De que as dúvidas têm esse poder de nos separar dele. Não tem. Como fala Dane Ortland, não sei, o escritor lá de Manso e Humilde, né? Nós temos um mestre que é manso e humilde de coração, que está pronto ali para ter relacionamento com a gente. Mas enfim, então Nicodemos tem esse encontro com a sabedoria de Jesus. E mesmo antes de Nicodemos falar, obviamente Jesus sendo Deus, já sabia o que estava no coração dele. João não... Eu acho, tá? O que a gente tem na Bíblia é o que temos. É a revelação que Deus aprovou para que chegasse até nós. Mas eu não imagino que a conversa de Nicodemos e Jesus levou 2 minutos, tá? Não sei se você acha isso. Nem no The Chosen levou 2 minutos, né? Então, quase isso, né? As pessoas pregando, né? Citar o The Chosen, nem a Bíblia mais, né? É errado, viu, gente? Mas lá, tipo assim, né? Não, no episódio tal, minuto tal, segundo tal, capítulo, versículo, né? Já, tipo isso. Mas eu não imagino que foram 2 minutos de conversa.
Não imagina assim, imagina que foi uma noite toda de conversa, de risada, de choro talvez, né? De profundidade. E Jesus estava lá para ele, né? O que é que Nicodemos faz? Mestre, nós sabemos. E ele fala, nós sabemos. Nós quem, né? Muito provavelmente tinham outros fariseus que estavam pensando sobre isso. Nós sabemos que tu és mestre em Israel, professor, e o que tu faz não pode ser feito se tu não vier da parte de Deus. Aí Jesus, poxa, obrigado, Nicodemos, é verdade. Não, Jesus diz assim, você tem que nascer de novo. Já vai na lata, né? Já diz assim, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Imagina assim a cara de Nicodemos aí, já assim, não começou 2 minutos de conversa, já lançou essa, né? Porque essa era a questão no coração de Nicodemos. Ele tem que nascer de novo. Ele sabia que Jesus era mestre, mas Jesus queria ser só mestre. Tem até uma cartinha do nosso jogo de evangelismo que mostra lá, Jesus era um mestre só. Jesus não queria ser conhecido só como mestre. Jesus era Salvador e Senhor, era o próprio Deus que estava ali diante de Nicodemos. E Nicodemos, intelectual, muito provavelmente pensando e vendo as coisas, ligando ponto a ponto, ele estava estranhando aquela história. Cara, tem alguma coisa de muito certo com esse Jesus aí. As coisas estão se ligando aqui. Isso aqui no Antigo Testamento fala sobre isso aqui, na lei, e ele está batendo. Mas estava faltando algo, e ele reconhece Jesus como mestre, mas Jesus fala, olha, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas como assim não pode ver o reino de Deus? Logo eu, judeu, fariseu, eu sou mestre, eu ensino para o povo dessa cidade, eu obedeço toda a lei, do início ao fim, eu guardo os sábados, eu lavo minhas mãos, eu dou oferta, separo meu dízimo, tenho minha escola, os meus discípulos aqui, não faço nada de errado. Eu tenho que nascer de novo para ver o reino de Deus. Né? Eu mereço. Não tem ninguém mais em Israel que mereça quanto a gente aqui, quanto os judeus fariseus. Como assim é só nascer de novo? E logo eu, né? E como assim um homem velho, né, nascer de novo, voltar para o ventre da mãe e sair outra vez? Eu imagino, minha cabeça vai lá na história, né? Parece que eu estou assistindo assim, de cantinho, assim, eles conversando. Eu imagino que nessa hora que Nicodemos falou isso, como assim, né? Eu tenho que nascer de novo, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Eu acho que os dois deram risadas, né? Fica assim, deram risadas e ficaram ali rindo e tal. Mas aí Jesus o confronta. Enfim, Jesus o confronta dizendo que, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Lembra do que a gente conversou? Do quesito étnico. Judeu era quem era nascido de pai e mãe judeu. Nascido da carne. Mas o povo de Deus, povo santo, exclusivo de Deus, tinha que nascer do Espírito. Então, o que Jesus está falando aqui para ele é, cara, esquece isso aí. Quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Não fique. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Agora entenda isso, né? Pensa comigo. Esse versículo é muito lindo porque tinha uma música, nada a ver, né? Porque tinha uma música. Tinha uma música de Daniel Alencar que ele cantava isso aqui. Um ótimo cantor do Maranhão. Não sei se vocês conhecem. Eu amo algumas canções desse homem. E é muito lindo esse versículo. Só que olhando para esse contexto e para esse versículo, o que Jesus está falando? Cara, o vento, o Espírito, ele vai só para onde ele quer.
Não importa se o fulano que quer conhecer a Jesus ou a Deus, ou ver o reino de Deus, nascer lá no Nordeste, nascer na Arábia, nascer na Síria, na Idumeia, em Samaria, não importa, o vento sopra onde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo nascido do Espírito. Não é só judeu que precisa nascer de novo. Todos precisam nascer de novo. Em todo o mundo. Essa obra não está restrita aos limites da Judéia ou de Israel, do antigo Israel. Mas como pode ser isso? E Jesus brinca com o título, né? Tu é mestre em Israel e tu não entende essas coisas. E aí Jesus é cirúrgico. Então vamos falar a língua do teu coração. Vou usar, não como Paulo, né? Paulo fez como Jesus, né? Vou usar o que tu conhece de melhor. Sabe, Nicodemos? Aquela serpente que foi levantada lá no meio do deserto para curar o povo. Importa que o Filho do Homem seja levantado para a salvação, né? Para que todo que creia viva eternamente. E aí Jesus, ele faz um golaço, porque os judeus, os fariseus amavam a lei e amavam Moisés, maior profeta, né? E como assim? E Nicodemos sabia muito bem o que Jesus estava falando ali. Ele entendeu, pode ter certeza que ele entendeu, que Jesus era o Filho do Homem esperado, era o Messias esperado, né? Que talvez não estava vindo como aquele homem que ele queria, um líder militar, ou um líder muito influente político em Israel, que restauraria o reinado de Davi, ou seria um novo Moisés ali, né? Dominaria as outras nações. Não. Estava ali alguém que era Deus, o Filho do Homem, começando a sua caminhada de redenção, né? Na verdade, a redenção inicia desde o Antigo Testamento, né? Mas estava ali se cumprindo o que as Escrituras diziam. Então, Jesus fala muito claramente, o Filho do Homem, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E pegando todo esse contexto, puxando uma frase que a gente até conversou aqui, talvez muitos de nós tenhamos a crença de que nós somos cristãos de berço, mas eu acredito que você é cristão e de berço. Mas eu quero te animar a pensar em como que Jesus te chamou. Quando foi que essa mensagem fez sentido para você? Quando foi que você ganhou a certeza de que você tem a vida eterna? Porque isso faz diferença, porque se a tua fé é uma fé hereditária, você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer a Cristo pessoalmente. Você precisa andar com Ele de mãos dadas e dizer, Ele é meu amigo. Ele é amigo do meu pai e da minha mãe, mas Ele é meu amigo pessoal também. Né? De forma que, se meu pai e minha mãe me abandonam, eu sei que Ele não me abandona. E está tudo bem. Nós temos que nascer de novo. E eu, como pai agora, né, em 3 meses, eu sei que Serena, minha filha, ela vai ter que ser discipulada. Ela vai ter que ser ensinada. Mas ela vai ter que dar os passos delas e conhecer a Jesus pessoalmente. Serena vai andar na igreja, vai correr, talvez vá atrapalhar o culto. Com certeza, ela já está atrapalhando, né, na barriga da Tainá. E eu tenho medo disso. O nome Serena, talvez seja só no nome, né? Vai ser um furacão, né? Vai ser um furacão Serena. Mas ela vai precisar conhecer Jesus, porque a fé não é hereditária. A fé não passa na genética. É preciso que todos nasçam de novo. Não existe essa de... Poxa, eu venho... Não é que não existe, tá? Entendam o que eu estou querendo falar. Não, eu venho de uma família cristã. Glória a Deus por você. Mas isso não garante nada. O que garante é o sangue de Cristo. O que garante é a obra dele na cruz. O que garante é Ele.
olhar para Ele, crer nele, ter a vida eterna. Se o nosso coração está aí, então tá. Vamos todos celebrar a Nova Jerusalém um dia. E eu desejo isso para nós, para os universitários, para a Serena, para os meus pais. Eu fui o primeiro em minha casa. Eu não venho de um berço evangélico. Com 16 anos, conheci Jesus num campinho de futebol. Graças a Deus por um amigo chamado Abel, que pregou lá no Bom Jardim, né? Que é território bom, né? Todo bairro que tem um nome assim, Bom Jardim, já sabe, né? É perigosíssimo, né? E eu conheci Jesus aí, improvável. E depois, um ano depois, minha mãe conheceu Jesus. Meio ano depois da minha mãe, meu pai veio para a fé também. Estamos na luta do meu irmão. Meu irmão é um exemplo claro disso. Meu irmão vai à igreja desde criança, né? Ele conhece a fé, ele sabe quem é Deus, ele sabe, né? Mas eu oro por ele, assim, todos os dias, para que ele conheça, né? Que ele ande nos caminhos do Senhor, que o Senhor ponha alguém no caminho dele que o ensine, né? Quando eu saí de Fortaleza, isso me preocupou muito, assim, porque eu pensava que era trabalho meu, né? Meu irmão ia para a igreja comigo, ele nem ia com meus pais, ele gostava de ir comigo. A gente pegava a nossa motinha e se mandava para a igreja e passava a noite fora. Ia para a casa dos irmãos, depois jogava e tal. E quando eu fui embora, ele parou de ir à igreja. Mas a gente cultiva uma relação muito linda, eu e meu irmão, né? De dizer eu te amo, sinto saudade, de conselhos, de abrir o coração. E isso é muito bom, né? Mas ele vai, em nome de Jesus, ele vai, né, conhecer a Deus. Enfim, me emocionei, né? Não é estranho. E é nessa conversa, então, nesse contexto, que a gente tem a conclusão do mestre. Depois desse versículo que ele fala sobre importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, né, para a salvação de quem crê, ele fala, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu esqueci parte do versículo, né? Pensando aqui. E agora você entende o impacto que essa conclusão causa na obra de Cristo, na nossa vida, na sua, na minha, na dos judeus? Jesus estava dando uma tese pronta ali para Nicodemos, consertando toda a teologia dele, de que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, e o mundo, muita gente vai debater se são todas as pessoas, se não, mas olhando o contexto, podemos ver que Jesus está dizendo assim, ó, o mundo, não só Israel, não só a Judéia, não só os judeus. Deus amou o mundo inteiro de uma maneira tão grande, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não morra, seja judeu, seja romano, seja samaritano, seja árabe, seja islâmico, seja budista, seja universitário. Que essa pessoa, crendo em Cristo, ela não morra, mas tenha a vida eterna. O que o nosso Senhor Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, presta atenção. Mais do que resgatar o reinado, mais do que resgatar um sistema de leis, mais do que resgatar a independência israelita, nós precisamos resgatar a obra de Deus no mundo. A grande comissão, que está explícita e talvez se tornou mistério para ti, que foi embriagado por desejos políticos, por poder, por fama. Mas a obra de Deus sempre foi resgatar todo o povo, toda a sua criação, regenerar, redimir a criação, salvar e redimir. É isso, Nicodemos, que eu vim fazer. Eu vim salvar o mundo todo, não só vocês, não só os filhos de Judá. E nesse contexto, nessa famosa conversa, então, a gente tem esse versículo que a gente usa muito para evangelizar, né? É impossível, não sei para... Não é impossível não, é possível. Mas não falar esse versículo é muito difícil, quando você está falando do amor de Deus para alguém.
né? Muita gente usa Romanos, que é muito bom também, mas esse é espetacular. João 3,16 é espetacular. E o Senhor continua chamando os estranhos para segui-lo. Olha eu aqui, né? Olha você aqui. Porque pessoas difíceis, gente, tem em todo lugar. Você é um difícil que Deus chamou. Eu sou um difícil que entendeu a obra de Cristo. Não ache que as pessoas que estão lá fora são difíceis demais para você ter que lidar e tal. Olha o sofrimento de Cristo, olha o que Ele passou para resgatar os difíceis, você. Tu acha que a gente sofre muito para falar do amor de Deus para alguém? Ou para viver um evangelho integral o tempo todo que eu quero falar? Você acha mesmo? Você acha mesmo que é um sacrifício? E falando para os universitários, perder um domingo, um sábado, perder por amor de Cristo. Estudar 1 hora a menos para vir no culto de jovens, para vir no culto de domingo de manhã, ou para ter uma noite de jogos aqui com a galera. Você acha mesmo que isso é difícil, sim? Olha para Cristo, sim. Olha para Cristo. Olha o que Ele fez na cruz, difícil foi o que Ele fez. Eu não quero menosprezar o seu esforço, seja na universidade ou no trabalho, não quero, não é isso, entenda. Mas eu sei que Deus abençoa o nosso esforço de fazer Ele conhecido e de viver uma vida integral para Ele o tempo todo. Tenho certeza disso. Então, o que a gente pode fazer agora, depois de saber de tudo isso, para alcançar os universitários? O que a gente pode fazer para que essas cadeiras aqui que estão vazias estejam cheias de universitários? Você já teve um tempo de reflexão por isso? Primeira coisa, nós podemos orar. Nós podemos orar. Gente, orar não custa nada. 2 minutinhos, você ora. Ora pelos universitários, ora para que Deus alcance eles, ora para que Deus quebrante o coração deles. Ora para que Deus envie mais trabalhadores, que nem esses aqui, ó, para vir para cá. Deus está enviando os trabalhadores. Ano após ano entram universitários cristãos aqui na UEL. A gente precisa encontrar essa galera para caminhar junto e fazer Jesus conhecido ali. Ora, põe na tua agenda mesmo assim, hoje eu vou orar pelos universitários. Orar para que Deus envie os universitários que não conhecem Ele aqui, ó. Que tenham ex-budistas, que tenham ex-Sechonoye, sei lá. Mas que estão seguindo a Jesus. Estrangeiros, indígenas, ciganos, sertanejos, os mais ricos, os mais pobres. Não, todo o povo menos alcançado do Brasil aqui, ó. Ora por isso. Segundo, faça alguma coisa. O que está ao teu alcance? O que é confortável para você fazer nessa caminhada? Eu não estou pedindo para você se sacrificar. Vou dar um caldo agora para os universitários aqui, ó. Sabe o quê? Para nós também, né? Aqui. Convida o universitário para almoçar na tua casa. A gente está disponível hoje, né? Convida para tomar um café. Quantos universitários estão sozinhos aqui na cidade? Pergunta para a Yasmin ali. Está longe da família, eu acho, né? Tua mãe está aqui não, né? Então, pergunta para a Yasmin. Ela está sozinha aqui na cidade. Pergunta para os meus amigos aqui, ó, o Jacó chegou agora, né, de Guiné. Pergunta para ele se está tudo bem. Chama ele para tomar um café. Eu fico imaginando essa galera, principalmente os estrangeiros, agora abrindo meu coração. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa. Tu tá lá com a tua família, celebrando em família, e tá tudo bem, isso é lindo. Mas e eles? E eu tô falando dos que estão aqui, na nossa igreja, não tô falando nem dos que estão fora. Imagina os que estão fora. Como faz falta ter família perto, amigos. E nós podemos ser a família dos nossos amigos aqui, estrangeiros. Para finalizar, falando já de estrangeiros, né? Tem outra história, também com acadêmico. Vamos subir o nível, né? Doutor em literatura. Estava vindo de Feira de Santana da Bahia, o Amós, meu amigo de Moçambique.
Hoje, muito amigo mesmo. Meu irmão, assim, de fé. Vindo de Moçambique, ou vindo da Bahia. Ele fez mestrado em literatura e passou em um doutorado na UFSC, só que ele não tinha bolsa. Um amigo da Bahia falou: Márcio, tem um amigo que está chegando aí, Amós, e ele não conhece ninguém, ele não é um seguidor de Jesus, mas ele precisa de ajuda. Bora para cima. A gente moveu as coisas, a gente mobilizamos lá a igreja. O Amós ficou na casa de irmãos por 3 meses e foi maravilhoso para ele. Porque enquanto ele esteve em Floripa, ele não tinha bolsa de estudo. E isso foi um drama, porque a gente tentava conseguir emprego para ele, mandava currículo e ninguém queria ele, porque a concorrência com o brasileiro, não sei se é concorrência, às vezes, talvez, infelizmente, tenha o preconceito com o estrangeiro, né? E aí, ele passou numa bolsa de doutorado em Juiz de Fora, graças a Deus. Mas nesse tempo que ele ficou em Floripa, a gente investiu em relacionamento com o Amós, chamar para casa, tomar café. E sabe o que é que acontece? O Amós, quando ele chegou na Bahia, em Floripa, ele tinha acabado de perder a mãe lá em Moçambique. Imagina, Amós já estava 2 anos no Brasil, perdeu a mãe e não voltou até hoje para Moçambique, nem para visitar o túmulo da mãe. E isso é uma dor profunda para ele, porque ele não tem grana suficiente ainda para voltar. Mas sabe de uma coisa? Amós, nesse contratempo, conheceu Jesus. 3 meses que ele passou ali em Floripa, a gente investindo, a igreja local chegando junto, abraçando ele. A igreja lá em Floripa bancou 1 mês de aluguel para ele em Juiz de Fora e bancou as passagens dele para ele ir. Ainda bancou a volta dele e o retorno dele, a volta para Floripa e posteriormente o retorno para Juiz de Fora, para ele se batizar na igreja local. Então, Amós se batizou, ele conheceu. Num dos discipulados com Amós, ele falou assim: cara, eu não quero mais largar esse caminho. O que vocês estão fazendo, o Jesus que eu estou conhecendo, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Eu não conheci esse Jesus. E ele já tinha passado por outras religiosidades, né? Ele disse: eu quero isso. Hoje, a gente acompanhou Amós semanalmente, em ligações, estudo da Bíblia. E ele quer voltar para onde? Quer voltar para Floripa. Tá doido para voltar para Floripa, tá me ligando: Márcio, arruma aí uma kitnet, alguma coisa. Quero estar perto de vocês, quero estar perto da igreja. Olha onde o coração do cara tá hoje em dia, né? Quer estar perto de uma boa igreja. E uma boa igreja é isso. É formada por bons irmãos que entenderam o evangelho e entendem que estão em missão. Seja em casa, seja na universidade. Nós sempre podemos fazer alguma coisa para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua obra em nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou e porque nós olhamos para ti, pendurado no madeiro, e cremos em ti, Pai. E obrigado também, Senhor, porque o Senhor não só morreu, o Senhor ressuscitou, Pai, e está vivo. E eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio hoje. Nos ajuda, Senhor, com as nossas dúvidas, nos ajuda com as nossas fraquezas, nos ajuda com as nossas barreiras, com as perguntas que nós temos, Pai. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que se afasta de nós, o Senhor é o Deus que se aproxima. E nos ajuda também, Senhor, a entender a Tua obra, nos põe em movimento, Senhor. Nos capacita, derrama do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos dar passos práticos para amar os nossos irmãos, Pai. Para amar os Nicodemos que estão ao nosso redor, Pai. Para amar as pessoas difíceis, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós choramos e te agradecemos, meu Pai. Amém.